Bom dia, Paz do Senhor, tudo bem com você? Como é bom estarmos aqui mais uma vez para juntos nos alimentar com esse devocional Manhã com Palavra. E nós estamos felizes por estar juntos, agradecidos a Deus porque nós dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Louvado seja o nome do Senhor. A minha oração nessa manhã é que você esteja bem, a sua família, tudo esteja perfeito na sua vida. E se não estiver, há um Deus que muda a história. E aí eu fiquei meditando e perguntando a Deus o que nós iríamos nos alimentar, qual seria a porção desse banquete no dia de hoje. E veio ao meu coração a história, nós estamos no mês de dezembro, não é? E eu escutei um vídeo do pastor Josué Brandão, lá da Bahia, no Segundo às 18, e aí ele falava sobre se nós devíamos, explicando sobre o Natal. E eu achei uma frase interessante que ele diz, não importa, nós celebramos a Jesus, o nascimento, o menino nasceu. E eu tenho essa ideia também, o menino nasceu. Eu não sei que dia foi, que data foi, eu só sei que ele nasceu. Ele nasceu numa estrebaria, numa manjedoura e nasceu no meu coração também. E eu fico feliz que ele tenha nascido no seu coração também. E se por acaso ainda não nasceu no seu coração, receba Jesus Cristo na sua vida hoje. Hoje é uma manhã de bênção, é uma manhã de vitória, é uma manhã de alegria, é uma manhã de regozijo na presença de Deus. E aí eu fiquei pensando assim, a história de Jesus é interessante porque Maria, ela é visitada por um anjo e o anjo avisa que ela vai gerar o Filho de Deus. Pronto. Mas aí, quando ele nasce, a Bíblia diz aqui no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 2, fala os magos do Oriente. E é sobre isso que eu quero meditar um pouquinho nessa manhã. Vamos nos alimentar nessa manhã um pouquinho com essa palavra. E a Bíblia diz assim, e tendo nascido Jesus, aonde? Em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes. Quem era o rei? Herodes. Eis que 3 magos, diz a Bíblia, eis que uns magos, nós não sabemos a quantidade, geralmente a gente diz foram 3 magos, os 3 reis magos, vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram, olha só, olha o que é que esses homens, esses sábios chegam e perguntam, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Olha que coisa perigosa. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? E aí, eles dizem o porquê que eles estão perguntando. Olha o que diz. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ora, afinal de contas, é um rei. E aí, escuta bem, o rei Herodes, ouvindo isso, quantas vezes nós nos deparamos em situações onde a pessoa que tem um certo destaque não aceita que outro também se destaque. E aqui está. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. Aquela notícia mexeu com aquele povo. Mas olha só, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E aí, olha só, e aí esses reis, esses magos, esses sábios disseram assim, em Belém da Judeia, ora, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Olha só, e Herodes chamando secretamente os magos, aí o rei Herodes faz o quê? Chama esses sábios em secreto, vai ter uma reunião em secreto, você já passou por isso? Olha só, olha o segredo. Inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, aí o rei Herodes manda esses sábios, podem ir. Só que tem uma coisa, ide e perguntai, mas pergunta mesmo, diligentemente pelo menino. E quando achardes, participai-mo para que também eu vá e o adoro. Opa, que maravilha, o rei Herodes queria adorar o rei Jesus, o rei.
que havia nascido. Aonde? Numa manjedoura. Mas no coração daquele rei não havia sinceridade. E olha o que diz aqui. E tendo eles ouvido o rei, foram embora, partiram. Eles iam para onde? Eles iam adorar ao menino, o rei dos judeus, que havia nascido em Belém. Por quê? Porque eles viram a estrela. Lembram que quando Jesus nasceu, os anjos apareceram para os pastores no campo para dizer que em Belém havia nascido o menino, e eles foram lá e encontraram o menino. Olha só. E a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles. A estrela ia guiando aqueles sábios, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E aí eles fizeram uma coisa. Entrando na casa, acharam quem? O menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E olha que coisa maravilhosa, eles não chegaram ali somente e adoraram. Não, eles entregaram alguma coisa. Como esse episódio nos ensina. E aí diz assim, e abrindo os seus tesouros, eles eram sábios, lhes ofertaram dádivas. Olha o que deram, ouro, incenso e mirra. E aí, olha que cena maravilhosa, pensa agora. A honra, o prazer que tiveram aqueles sábios em serem avisados e eles serem atraídos por aquilo. Eles vão à autoridade, eles procuram em Jerusalém e dizem, nós vimos a estrela, o menino nasceu, está escrito nas profecias, se cumpriu. E como é maravilhoso quando uma profecia na nossa vida que nós escutamos, se cumpre. Nós ficamos alegres, regozijados no Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor está falando ao seu coração nessa manhã. É uma manhã linda, é uma manhã de bênção, é uma manhã de alegria. E aí, olha só, o que é que acontece? Eles adoram o menino, eles dão presentes. Quando a gente vai visitar um recém-nascido, a gente não leva sempre um presentinho, aí tem chá de fralda, chá de bebê, chá de não sei o quê. Mas a gente, os mais de lá de trás, costuma sempre levar um presentinho quando vai visitar o bebê, não é assim? E aí eles ofereceram ouro, incenso e mirra. E aí, olha só, acontece uma coisa. Lembra que Herodes havia dito a eles, vocês vão lá, procura saber e me avisa. Por quê? Porque eu também quero ir adorar. Só que a Deus ninguém engana. Então vamos prestar atenção o que é que nós proferimos com a nossa boca. Porque Deus vê o nosso coração, a nossa sinceridade. E Deus viu que não era verdade. Ele não queria adorar o menino, ele queria matar o menino. Olha só, ele se sentia ameaçado. Olha só, e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes. Sabe o que esses sábios fizeram? Os magos do Oriente fizeram? Eles partiram para a sua terra, mas não pelo mesmo caminho. Existem momentos na nossa vida que nós vamos por um caminho, mas nós precisamos voltar por um outro caminho. Por quê? Porque nós somos avisados que existe perigo ali. E eles voltam por outro caminho e não avisam. E assim eles contribuem para que aquele menino não seja atacado. Irmã, mas Deus ia proteger de qualquer maneira, ia, mas eles obedeceram aquilo que foram avisados por Deus. Há uma importância muito grande em sermos avisados e obedecer. Talvez, se eles tivessem voltado e avisado a Herodes, como quem diz, poxa vida, foi o rei Herodes, nós precisamos avisar. Não, eles preferiram obedecer a Deus, que avisou para eles, não vai por lá, volta, mas volta por outro caminho. E quando eles se retiram, o anjo do Senhor aparece, sabe a quem? A José, o pai de criação de Jesus, em sonho dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Deus sempre tira os seus servos do perigo. Basta obedecer. Aí você para e pensa assim, se José
tivesse se achado muito bom, tivesse dito, imagina que eu vou sair daqui para ir para o Egito, logo para onde? Para o Egito? Vou nada. O que teria acontecido? Deus faria alguma outra coisa, mas ele obedece. E quando nós lemos esse livro, esse Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar que só José e Maria só voltam do Egito depois que esse rei morre. E isso é maravilhoso, obediência, obedecer. Isso é maravilhoso. Se você vai por um caminho e Deus lhe mandar você voltar por outro, obedeça, faça aquilo que Deus está mandando você fazer. Eu não sei o que é que você está passando, mas o que eu sei é que o mesmo Deus que falou para aqueles magos do Oriente é o mesmo Deus que continua falando conosco nessa manhã e continua cuidando de nós. Eu creio nisso e eu quero desejar a você que a voz do Senhor seja soada dentro do seu coração e que você obedeça ao mandado do Senhor. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na minha vida, mas o maior plano de Deus para a nossa vida foi ter mandado o seu Filho unigênito para vir a esse mundo, para nascer, para crescer, para fazer milagres aqui e para ser levado à cruz do Calvário, se sacrificar, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo e um dia vai voltar. Então vamos nos alegrar nesse dia, porque nós somos privilegiados por Deus para levar a palavra de Deus. É maravilhoso isso. Aqueles sábios do Oriente, eles tiveram uma missão. Eles tiveram o prazer, o privilégio de visitar o menino Jesus, obedecendo ao mandado do Senhor, seguindo aquela estrela que mostrou o caminho. Então, lembra disso. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Vamos obedecer e seguir a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Beijo no seu coração. Deus continue te abençoando e não esquece, deixa seu gostei, comente, compartilhe. Seja inscrito nesse canal se ainda não é e ative o sininho das notificações. Deus continue te abençoando. É muito bom celebrar a vida. É muito bom esse devocional e o prazer que eu tenho de falar com você. E mais ainda, saber que você está sendo abençoado, abençoada por Deus. Porque eu tenho certeza que o mesmo Deus que está me abençoando é o que está lhe abençoando. Deus te abençoe.